بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Ó humanos, temei a vosso Senhor. Por certo, o tremor da hora será coisa formidável. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Dia, quando virdes, toda nutriz distrair-se-á de quem estiver amamentando, e toda mulher grávida depurá sua carga. E tu verás os homens ébrios, enquanto não ébrios, mas o castigo de Alá será veemente. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. E dentre os humanos há quem discuta acerca de Alá sem ciência alguma e siga todo o demônio rebelde. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. É-lhe prescrito que a quem o seguir ele o descaminhará e o guiará ao castigo do fogo ardente. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Ó homens, se estáis em dúvida acerca da ressurreição, por certo, nós vos criamos de pó, em seguida de gota seminal, depois de uma aderência, em seguida de embrião configurado e não configurado, para tornar evidente para vós nosso poder. E fazemos permanecer nas matrizes o que queremos até um termo designado. Em seguida, fazemos-vos sair crianças, para depois atingirdes vossa força plena. E há dentre vós quem morra, e há dentre vós quem seja levado à mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. E tu vês a terra árida. Então, quando fazemos descer sobre ela água, move-se, cresce e germina toda a espécie de esplêndidos casais de plantas. A tribo de Banu Mudlij era famosa em rastrear as pegadas no deserto,
Todas as tribos árabes naquela época sabiam que os homens da tribo eram profissionais nessa tarefa. Por isso, os membros da tribo queriam que o prêmio por capturar o profeta vivo ou morto ficasse com alguém da tribo. Mas este prêmio tão cobiçado era o motivo para que Suraca abraçasse a nova fé. As patas de seu cavalo se enfiaram na areia. Era um milagre até que Suraca pediu paz e foi dada para ele a boa notícia de que ele, no futuro próximo, ia pegar as joias de Kesra. No califado de Omar e depois de conquistar a Pérsia, Omar perguntou onde estava Suraca Banu Malek. Ele entregou para ele as 2 pulseiras de Kesra. Quando Suraca voltou à sua tribo, ele disse: "Eu já vi o que tinha lá. Não há nada de importante. Ele era no começo do dia um inimigo, e na tarde do mesmo dia um protetor fiel." Eles subiram a montanha Taniat al-Wabra, que faz parte da Harat al-Wabaria. Não era tão alta, chegando à altura de 49 metros acima do nível do mar. Os historiadores dizem que quando o grupo do profeta chegou até um lugar chamado Al-Jufa, avistaram camelos. O Rasulullah disse: "De quem são estes camelos?" Foi respondido que eram de uma pessoa da tribo Aslam, a paz. Ele gostou do presságio e disse para Abu Bakr: "Você estará salvo, inshallah, se Deus quiser." Depois perguntou ao garoto qual era o nome dele. Ele respondeu: "Masud." O Rasulullah, que a paz esteja com ele, disse a Abu Bakr: "Você ficará contente, inshallah, se Deus quiser." Uma das 2 montanhas deles ficou atrás. Quando chegou o dono dos camelos, que era chamado de Aus ibn Abdurrahman, ele doou para eles um camelo e mandou Masud os acompanhar e mostrar o caminho e servi-los até eles chegarem a Al-Madina. Masud voltou ao seu senhor com um recado do profeta. Alertou o dono dos camelos para colocar uma marca em seus pescoços. O Rasul, que a paz esteja com ele, ele veio daquele lugar e chegou até Agadir Rum. O Agadir Rum era como um manancial onde se juntavam as águas de pequenas fontes e se acumulavam as águas da chuva. Neste lugar, bebeu o profeta, que a paz esteja com ele. O Agadir Rum era um lugar repleto de águas, mas devido à pouca chuva e ao avanço das dunas de areia, a nascente que havia aqui secou. Então, definitivamente, este é o lugar chamado Agadir Rum. O profeta, que a paz esteja com ele, passou por Taniat al-Ubairik. Na sua esquerda fica o vilarejo Taniat al-Mirar, que foi mencionado no caminho da viagem da Hijra. Fica a 117 metros acima do nível do mar. Seguiram viagem pelo vale al-Buhaira. À direita deles há uma montanha retangular chamada Judaiba. Depois, à esquerda, passaram pelo vilarejo de Nawaibi, atravessando o vale do vilarejo até onde havia muitas plantações. Passaram também pelos vales Sadi e Hums. Eles se afastaram do caminho reto que passa por Harsha. Não é um caminho fácil para chegar até Al-Madina. Há muitas subidas cheias de perigo. O profeta usou este caminho nas suas batalhas e na sua peregrinação até Meca, quando estes lugares ficaram seguros. É um longo caminho chamado Al-Ghanim.
O grupo se deparou com Buraida ibn al-Hasib, líder da tribo Aslam, a paz, que saiu com o objetivo de encontrar o profeta e seu amigo Abu Bakr, com a esperança de ganhar o prêmio do Quraysh, que é de 200 camelos pelos 2 vivos ou mortos. Mas ao encontrar o profeta, foi sensibilizado pelo Alcorão, abraçando o Islã junto com 80 famílias de sua tribo. Ele dormiu com o grupo e de manhã disse ao profeta: "Não entre ao Madina sem a bandeira." Pegou seu turbante e o pendurou em uma lança e marchou diante do profeta. Em algum lugar nesse espaço, o grupo do profeta passou por um pastor escravo que cuidava de um rebanho. Eles pediram comida e leite. Ele recusou, dizendo que não havia leite nas suas ovelhas, menos uma que adoeceu e parou de dar leite. O profeta pediu permissão e tocou o ubre da ovelha, que se encheu na hora com leite, e todos eles beberam. O pastor, ao ver aquilo, se converteu na hora ao Islã e solicitou para continuar com o profeta até o Madina. Mas o profeta, que a paz esteja com ele, pediu para ele aguardar até que o Islã prevalecesse em Al-Madina. Do vale de Qums, o grupo do profeta seguiu um caminho rumo a uma subida de difícil acesso do lado sul, mas é fácil descer por ela. É Taniat Qasir. Fica a 133 metros acima do nível do mar. Eles passaram por uma planície extensa chamada Taman. Depois subiram Harad al-Uwaykir, que fica a 143 metros acima do nível do mar. De lá seguiram até o vale de Anakl. É um grande vale e se encontra com o vale de Lakf, e os dois se encontram no vale Karra, depois no vale Al-Abwa. Passaram pelo vale Lakf porque não há outro caminho a ser seguido além dele. O grupo passou pela primeira duna Lakf, que fica no vale Lakf, e se encontra acima do nível do mar com 199 metros. Depois passaram pela segunda duna chamada Majar, com 191 metros acima do nível do mar. Fica no ponto de encontro da duna com o vale Majar. A caravana passou por Taniat Majar, onde há um caminho para as caravanas. Passaram por um lugar alto chamado Omukart, onde há pedras com desenhos. Dali eles desceram pelo vale Omukart, que se encontra com o vale Tukaib, na plantação chamada Al-Bustan. Fica acima do nível do mar com 206 metros. Passaram pelo vale Al-Jairid. É chamado nos livros de biografia do profeta de Vale Al-Ajrad, até chegar onde ele cruza com o vale As-Salama. Fica acima do nível do mar com 199 metros. Eles subiram Taniat As-Salama, que é difícil para subir e descer, mas é um bom atalho. Dali, eles desceram para um lugar chamado Tahun. Depois atravessaram o vale Tahun e seguiram rumo ao noroeste, e beberam da água da nascente Asúquia, que era abundante naquela época. Até hoje há sinais dessa nascente. Taniat As-Salama é a mais longa viagem da Hijra. Ela começou no ponto chamado Quhaib As-Salama e vai até Quhaib Madlaja.
Estamos agora nos caminhos de Taniyat Salam. Daquele caminho, chamado Maslaja, veio o profeta, que a paz esteja com ele, e subiu até essa Taniyat. Essa Maslaja é constituída de caminhos estreitos entre as montanhas, e esses caminhos são feitos para pessoas ou camelos com pouca carga. Imagine como esses trajetos, que não são largos, e sim estreitos, são penosos. Como vocês podem ver, estas trilhas íngremes são bem difíceis de subir. Para uma pessoa comum, nestas subidas, necessita-se da ajuda de camelos. Imagine nessas duas montanhas, duas pessoas caminhando sem muita destreza. Por aqui andou o profeta, que a paz esteja com ele, até chegar nessa elevação, e observem que nesta elevação existem ruínas e desenhos antigos de valores históricos datados daquela época e até mesmo de antes. Este é um exemplo. Aqui tem um grafado na pedra. E veja este outro aqui, também grafado. O grupo do profeta seguiu rumo ao Gad, passando pelo Vale Madira, e depois pela bacia Al-Qad, deixando a montanha Kahub à direita deles. Atravessaram o Vale Al-Faja ao anoitecer. É um lugar com muitas árvores. Perto de lá fica a Súquia, um lugar que antigamente era riquíssimo em nascentes. Aqui é o leito do rio Al-Qara e nele está o poço Tanub. O profeta, que a paz esteja com ele, veio por ali, bebeu do poço e seguiu viagem rumo a Al-Ufá. De lá seguiu para Taniyat Fet, depois para Taniyat Al-Kankal, continuou para Taniyat Al-Haer. Este leito é considerado também um caminho para os peregrinos que querem visitar a Almadina Luminosa. Há muitas árvores neste leito. Algumas estão secas, mas estamos agora no começo da primavera. Esse grande número de árvores secas acaba sendo utilizado como lenha pelo povo da região. O profeta seguiu viagem além das montanhas de Auf, se dirigindo até o poço Atalub. Eles beberam neste poço, embora atualmente se encontre seco. Viemos do leito do rio Al-Ufá. Este é o caminho que o profeta, que a paz esteja com ele, empreendeu na viagem da Hijra
rumo à Almadina Luminosa. É também um caminho para peregrinos. E este poço se chama Atalup. O profeta, que a paz esteja com ele, parou aqui e bebeu da água dele. Este poço não é mais usado porque não há água nele. Sua construção em pedra continua intacta até hoje. O grupo continuou seu caminho rumo ao norte e atravessaram muitos vales até chegar ao ponto de encontro de Al-Hafá com Tanadob. Uma das coisas que aconteceu neste lugar é o encontro do profeta com Azubair ibn Alam numa caravana de comerciantes muçulmanos regressando da Síria. Azubair deu roupas brancas para o profeta e seu amigo Abu Bakr. Foram presenteados com mais roupas ao encontrar Talha ibn Ubaidillah com sua caravana também regressando da Síria. Para cortar caminho, o grupo do profeta subiu a montanha Taniat Fait, que é de fácil acesso. Há passagens para pessoas e animais além de desenhos nas pedras. Ela fica acima do nível do mar, com 502 metros aproximadamente. Taniat al-Kankal não fica longe de Taniat Fait, onde há muitas trilhas entre rochas bastante sólidas. Não é uma subida difícil, mas serve como atalho. Nela há caminhos para quem anda a pé e para as caravanas. Fica acima do nível do mar, com 728 metros. As montanhas de Kuzaim ficaram à direita do grupo e a montanha Malik à sua esquerda. Depois o grupo atravessou o rio Al-Halaka até chegar a Taniat Rakubah, que era a mais difícil subida na viagem de Hijra. Quando eles chegaram a Al-Araj, precisaram perguntar sobre o caminho. Um dos moradores no local os mostrou o caminho, mas disse que no caminho mais perto há 2 ladrões chamados Al-Muhanan, os 2 humilhados da tribo Aslam. O profeta não se preocupou com os 2, mas ao encontrá-los, ele os chamou para aceitar o Islã e eles aceitaram. Ele deu um novo nome para os 2, Al-Mukraman, os honrados, e pediu para eles o visitarem em Almadina. Taniat al-Har. Esta subida foi mencionada no caminho da viagem da Hijra.
Foi narrado que o guia os conduziu por esta subida chamada Tania Tahar, que fica à direita de Hakuba. Até hoje permanece com o mesmo nome. Ela fica numa estrada antiga. É de difícil acesso e está fora de uso. Ela fica no meio de duas montanhas, o Arkan no oeste e Kodos no leste. Para subi-la, os guias pediam para os viajantes descerem dos camelos, pois os animais poderiam tropeçar, cair ou até morrer. Estamos agora na região de Tania Tahar, e Tania Tahar vai até ali. Podem observar por onde uma pessoa deve andar até chegar ao leito do rio. O profeta, que a paz esteja com ele, subiu este caminho. Ele veio debaixo do leito do rio e subiu até onde estamos agora. Para descer este lugar, precisa da metade do dia andando. Imagine a subida que certamente precisaria de mais da metade de um dia. Esta parte do leito do rio é considerada alta. Pode, pela imagem, observar a altura em comparação com o nível do leito do rio. O seu leito é conhecido pelo nome de rio Halak. Esta é a parte sul, mas de onde subiu o profeta, que a paz esteja com ele, era a parte norte, que ainda é mais funda. Essa parte parece baixa, mas na verdade é a mais alta. Depois que os viajantes descansaram um pouco, eles seguiram viagem até chegarem ao Vale Al-Akik, que é um grande vale conhecido como o Vale Abençoado. Quando o grupo chegou próximo ao Vale Yartreb, passando à esquerda da montanha Air e por uma pequena parte de Harat Rahat, chegando a Quba. Neste lugar, os Ansar receberam o profeta, que a paz esteja com ele, numa mesquita chamada Musabeh. Ela fica perto da mesquita Quba. Quando os muçulmanos que haviam chegado em Yartrib souberam da saída do profeta de Meca, ficaram de vigia. Eles tinham o costume de sair cada manhã até o sol ficar forte. Trocavam os vigias para a reza. Um judeu que estava recolhendo frutos de uma árvore avistou o profeta, que a paz esteja com ele, e seus companheiros de viagem. Ele gritou: "Ó árabes, chegou quem vocês estavam esperando." Todos os muçulmanos com suas armas foram ao encontro do profeta, que seguiam pelo lado direito até chegar às casas de Banu Amr ibn Auf, numa segunda-feira do mês Rabi I. Abu Bakr ficou em pé e o Rasulullah, que a paz esteja com ele, sentou em silêncio. Os muçulmanos que nunca viram o profeta se confundiram, saudando Abu Bakr, até que o sol atingiu o profeta. Abu Bakr colocou uma sombra com sua roupa acima do profeta. Os novos muçulmanos reconheceram o Rasulullah. Ibn Abi Kaitama disse que o Rasulullah, que a paz esteja com ele, colocou a pedra fundamental em direção à Qibla na construção da primeira mesquita, junto com Abu Bakr e Omar ibn al-Khattab. Depois, a construção foi terminada por outras pessoas. Shams bint Anuman disse: o profeta, na construção da mesquita Quba, carregava a pedra junto com todos. Não gostava quando outra pessoa queria impedi-lo de realizar sua tarefa.
O Rasulullah, que a paz esteja com ele, ficou em Quba, hospedado nas casas de Banu Amr ibn Auf, de segunda-feira até quinta-feira, fundando a mesquita Quba. Saiu na sexta-feira. Ao chegar às casas de Salim ibn Auf, chegou no horário da oração. Era a primeira oração de sexta-feira que o profeta rezou em Al-Madina. Depois de passar um tempo em Quba, o profeta decidiu seguir em frente e mandou que avisassem os Ansar para seu encontro. Eles se encontraram com o profeta e seu companheiro Abu Bakr e disseram: podem montar seguros e tranquilos. O profeta montou, assim como Abu Bakr, e os dois Ansar, em defesa de ambos, os cercaram com suas armas. Ao chegar a Al-Madina, os moradores começaram a falar: chegou um mensageiro de Deus, que a paz esteja com ele. Muslim narrou que, quando o profeta entrou em Al-Madina, os homens e as mulheres subiram nas lajes de suas casas, aclamando: ó Muhammad, ó Rasulullah! Era um dia repleto de alegria e felicidade que nunca foi visto antes naquela cidade. As pessoas se vestiram com roupas bonitas como se fosse um dia de festa, e era mesmo um dia de festa, porque o Islã se mudou para um novo horizonte, tão grande e vasto nesta terra abençoada que é Al-Madina, e de Al-Madina para todos os cantos da terra. Os moradores da cidade sentiram a graça divina e a honra que foi dada a eles ao receber e servir de moradia para o Rasulullah, que a paz esteja com ele, e seus companheiros, Al-Mujarin, os imigrantes, além de apoiar e proteger a divulgação islâmica. Por isso, saíram contentes dizendo: ó Muhammad, ó Rasulullah! As moças e os homens dos Ansar cantaram o nascid histórico. A lua cheia apareceu para nós, do lado da subida de despedida. É obrigação nossa agradecer, enquanto alguém convocar as pessoas para crerem em Alá. Ó enviado por nós, tu chegou com a ordem obedecida. Tu chegou honrando Al-Madina. Seja bem-vindo, ó melhor dos divulgadores. Depois dessa recepção espetacular, nunca vista antes, o profeta foi até a casa de Abu Ayyub e proferiu um hadith longo sobre o Hijra, e depois perguntou a Abu Ayyub e sua esposa: qual a casa dos nossos familiares mais próximos? Abu Ayyub disse: ó Rasulullah, eis a minha casa e tudo que há nela, é uma honra hospedá-lo. O profeta disse: então prepare para nós um lugar para descansar.
Assim, uma nova porta de esperança se abriu após a hijra dos Rasulullah, que a paz esteja com ele e de seus companheiros. Depois de chegar seguro, uma nova fase de esperança se abriu, mesmo com os desafios, perigos e ameaças. O Quraish, de onde veio o profeta, virou grande perigo, temendo por sua posição no meio das tribos árabes. Os judeus em Al-Madina, que esperavam que o profeta fosse um deles para governar a terra, odiaram o profeta e se aliaram com o Quraish contra o profeta. O novo Estado começou a construir sua civilização humana ao escrever a primeira Constituição Civil na história, que foi chamada pelo nome o Documento de Al-Madina. Esta Constituição garantiu os direitos de todos os cidadãos residentes na terra do jovem Estado em Al-Madina, sejam eles muçulmanos ou descrentes ou judeus. Mas estes, com o Quraish, começaram uma série de guerras sucessivas contra o novo Estado nascente. As batalhas de Badr, Uhud, Al-Khandak, e entre essas batalhas e conspirações das tribos judias de Banu Anadir, Banu Qudaykana, Banu Quraidia e os judeus de Khaybar, todos queriam derrubar o Estado Islâmico. Mas o profeta, que a paz esteja com ele, os derrotou e construiu uma civilização humana em 10 anos em toda a Península Árabe, e beirou as fronteiras dos estados romano e persa. Uma civilização humana fantástica que foi erguida sobre os fundamentos da fé, justiça e benfeitoria, e que foi chamada pelos historiadores a civilização islâmica. No fim do primeiro século depois da Hijra, as fronteiras deste estado chegaram até a Andaluzia no oeste e no leste até a China. O novo estado derrotou 2 dos maiores impérios que dominavam o mundo naquela época, o Império Romano e o Império Persa. Tudo isso é fruto daquela migração abençoada de Meca até Al-Madina. É uma migração que mudou a história.